Então, quem gostaria de começar? E aí, pessoal, estamos de volta com mais um episódio falando do que a gente mais gosta, HQ Cine Mais. Dessa vez com o assunto em alta e, claro, não podemos esquecer de Falcão e Soldado Invernal. Com certeza você deve estar acompanhando a série que chegou à segunda semana após o sucesso, ou insucesso para alguns, de WandaVision. Se você não assistiu, relaxa, não daremos spoiler, mas traremos curiosidades de ambos para você conhecer um pouco mais de cada um. Vamos falar de acordo com o que é mostrado nas chamadas promocionais da Marvel. O curioso é que acabamos de sair de WandaVision e ainda somos carregados pelo luto. Pelo menos no primeiro episódio é visível que não saímos dessas grandes perdas. Em uma das cenas, Bucky se vê entre o trauma e a depressão pelos acontecimentos ocorridos há 5 anos atrás. E Sam Wilson tentando ter bons resultados como Falcão após a ausência de 5 anos. Ainda precisa lidar com a morte do pai e superar a falta do grande amigo Steve Rogers. A fase 4 chega para falar sim sobre luto, consequências, reparações e resolver esses problemas de pontas soltas de cada personagem. A dupla Sam Wilson e Bucky faz uma parceria na medida certa para uma pegada no cotidiano, tanto como heróis como na vida em sociedade. Mesmo tendo cenas de ações muito boas, os problemas, dúvidas e dramas pessoais dos personagens possuem histórias quase semelhantes. Na série, Bucky tenta se redimir por ter causado muitos danos provocados por ele mesmo, pelo fato de ter dado poder a alguns, pelo fato de ter cumprido ordens do alto comando da Hydra. Por sua vez, Sam Wilson tem que lidar com a carreira super-heróica, resolvendo os problemas do mundo, mas apesar de resolver os problemas, e muitos, ele segue não aceitando o fardo do escudo do Capitão América. Também, né? Em uma decisão errada, o governo se aposta do escudo e aposta em uma nova face para o novo Capitão América. Vestir o manto e eles teimam em achar que o manto é deles, mas não é não. Sam Wilson tem que lidar com o governo em 3 situações diferentes: ser o super-herói, o homem comum e o homem traído. A primeira, ele resgata um oficial do exército à beira de ser sequestrado. A segunda é um homem comum que não consegue resolver seus anseios diários como um simples empréstimo e chega a se questionar como esse lance de super-herói pode gerar grana. E o terceiro é o homem traído. Como o governo colocou outro em seu lugar e nem sequer foi cogitado para tal tarefa? Obviamente, esse homem está sendo muito bem pago e facilmente, se fosse passado ao Sam, ele teria conseguido empréstimo e ajudaria a família. E por menos, ele vai contra o sistema e, assim como o Capitão América foi em guerra civil, tomando seu escudo à força. Imagina só, você chegar de uma guerra, ver todos os seus amigos desaparecendo e de repente se ver 5 anos sem esperança até mesmo para os seus. Pessoal, vamos falar um pouquinho só sobre a biografia do Falcão, o Sam Wilson. Samuel Thomas Wilson nasceu em Harlem, Nova York, sendo filho de Paul Wilson, um ministro proeminente, e da Lenny Wilson. Wilson teve uma infância feliz, onde o que ele mais gostava de fazer era cuidar de pombos filhotes. Um pouco mais velho, passou a ficar um pouco incomodado com o racismo que ele e toda a sua etnia sofriam. Quando ele fez 16 anos, se recusou a aderir à igreja, acreditando que seus pais, profundamente religiosos, seriam ignorantes com a sua escolha. Para sua surpresa, no entanto, ao invés de o repreender, seus pais forneceram livros sobre diferentes religiões e teologias para ele comparar. Na noite seguinte, no entanto, o pai de Wilson é morto, tentando apartar uma briga na vizinhança. Sam fez de tudo para tentar se manter uma pessoa de bem. Estava se estabelecendo como um voluntário comunitário, respeitado com uma cooperativa de pombos no Harlem, mantendo seu amor pelos pássaros. 2 anos depois da morte de seu pai, sua mãe é baleada e morta por um assaltante em seu apartamento. Consumido pela dor e revoltado, Sam vira as costas para seu passado e se muda para Los Angeles, criando uma nova personalidade, Snap. Wilson, um criminoso profissional, membro de gangue e cafetão. Como Snap, Wilson era agressivo, violento e misógino. Enquanto Snap marca uma viagem para o Rio de Janeiro, tentando expandir seus domínios, seu avião cai numa ilha caribenha chamada Ilha dos Exilados.
A ilha, a outrora pacífica, tinha sido tomada pelos exilados, um grupo de pretensos conquistadores do mundo que tinham colaboração com o nazismo do Caveira Vermelha durante a Segunda Guerra Mundial. Lá, ele encontra o Falcão de pelagem avermelhada e o nomeia de Asa Vermelha. Para atacar o Capitão América, que também estava na ilha, o Caveira Vermelha usa o Cubo Cósmico, uma criação que permite ao usuário alterar a realidade, para fundir mentalmente o Wilson com Asa Vermelha, criando um link mental, e assim Sam ataca o Steve Rogers. Em seguida, o Caveira Vermelha usa o cubo para reescrever o passado e remover os anos que passou como Snap. Nessa nova história, Wilson era um correto e alegre assistente social que é atraído para a Ilha dos Exilados e organiza os nativos para lutar por sua liberdade. O Capitão América faz amizade com ele e lá convence Wilson a adotar uma identidade para inspirar os nativos da sua rebelião. Os dois criam a identidade de Falcão e treinam junto extensivamente antes de atacar e derrotar os exilados e também o Caveira Vermelha. O Falcão se torna, então, parceiro regular do Capitão América no combate ao crime. Durante muito tempo, passa a admirar Rogers, com a esperança de se tornar uma pessoa como ele. Os parceiros ficaram conhecidos amplamente pela ação nas ruas e eficiência durante anos. Juntos, enfrentaram, entre tantos vilões, organizações racistas como o Império Secreto e a ultraconservadora Força Nacional. Tempos depois, ajuda Rogers a enfrentar a sua versão falsa, o Capitão América Grande Diretor, que o substitui no período de guerra com seu Buck, Jack Monroe, o Nômade. Abalado, decepcionado com tanto racismo, Sam perde a confiança nos ideais do capitão. Após uma conversa entre os amigos, Sam diz que não pode mais ser parceiro dele, porque não acredita nos ideais. Sam então deixa claro que lutará pelo seu povo, de forma ofensiva e assumindo assim um novo traje e se distanciando do amigo. Por um tempo, mantém a promessa, mas depois vê que seus métodos só estavam piorando e se arrepende do que havia feito, voltando a formar uma dupla com Steve Rogers. Assume o traje e a identidade do Capitão América quando pensam que Rogers estava morto, mas logo foi revelado que estava vivo e tinha assumido o codinome Nômade. Sam foi encorajado por Rogers a assumir a identidade enquanto se recuperava. Você tem alguma curiosidade? Manda sua sugestão pra gente continuar com o nosso trabalho. Curta, compartilhe nas suas redes sociais. É isso aí, eu sou o Fábio Augusto, com texto de André Lima e edição de Marcos Henry. Um abraço e até a próxima. HQ Cine Mais.